meus amigos! Começou a pós-temporada da NBA e começou daquele jeito que a gente gosta, né? Joguinho pegado, prorrogação, merda sendo feita, milagre sendo feito. Coisa linda. Coisa linda. Parabéns, Adam Silver, pela ideia do play-in, né? Sempre importante elogiar essa ideia do Careca. Ele faz merda? Ele faz merda. Toma decisão errada? Toma muita decisão errada. Ignora problemas gravíssimos que a liga tem, como a arbitragem, que hoje, inclusive, a arbitragem, ó, brincadeira a arbitragem hoje, hein? Rapaz do céu, porra. Aquela, né? Pô, não terem dado aquela falta do Lamelo na Adebayo foi, né? Uma das grandes, né? Um dos grandes momentos da arbitragem da NBA nesse ano, né? Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Enfim, ele ignora problemas gravíssimos na liga? Com certeza. Mas a gente tem que dar a César quando ele acerta. A ideia do play-in, ano após ano, se prova uma das grandes ideias, né, que o Careca teve, né? E hoje foi mais um jogo que mostra o porquê que é um acerto ter o play-in, né? Hornets e Heat hoje protagonizaram um dos melhores jogos do ano, né? Um jogo com um clima fantástico lá em Charlotte, né? A torcida do Hornets tava louca pra ver o time na pós-temporada. Fazia muito tempo que o torcedor não via Charlotte na pós-temporada. A última vez foi o quê? No segundo ano do Lamelo, que o time foi pro play-in? Acho que foi, não foi? E perdeu, inclusive, né? Perdeu naquele play-in. A torcida não via o time na pós-temporada desde ali, né? Faz 9 anos que o torcedor do Hornets não vê o time num playoff. É o maior jejum da NBA, o maior jejum ativo da NBA. Então já era de se esperar um clima foda, né, na casa do Hornets. E foi um clima absurdo, uma torcida quente e um jogo que foi um espetáculo, né? Um jogo que, sendo sincero, eu achei que ia ser muito menos dramático do que foi, né? Na minha prévia eu falei que Charlotte era muito favorito, na minha opinião. Não só pelo fator casa, também pelo fator casa, mas não só pelo fator casa, né? Pra mim, Charlotte era favorito por ser um time melhor, por ter jogado melhor, por chegar pro jogo de hoje no momento melhor, numa ascensão quente pra caramba. O pós-virada do ano de Charlotte, uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante. Enquanto do outro lado, a gente tinha uma Miami Heat chegando frustrado por mais uma temporada medíocre, por mais uma ida ao play-in, né? O Heat que é recordista de idas ao play-in, né? Desde que o play-in foi criado. Um time com nenhum brilho, um time com nada, sabe? O Heat foi pro jogo de hoje sem ter nada pra deixar o torcedor empolgado. O que fazia o torcedor do Heat acreditar na vitória de hoje era a experiência desse elenco. É um elenco experiente, né? Bam Adebayo, Tyler Hero são caras que já foram finalistas com o Heat, foram pra várias pós-temporadas com o time. Andrew Wiggins é um cara que foi campeão, né, com o Golden State, né? Norman Powell também, muita experiência de playoff. Se não me engano, o Powell tava naquele elenco campeão do Raptors, né? Tava naquele elenco. O Erik Spoelstra é o Erik Spoelstra, né? Mesmo ele vindo de trabalhos abaixo, né, nos últimos 2 anos, ele é o Erik Spoelstra, que inclusive hoje fez um trabalho excelente, tá? Na disputa de técnicos, o Spoelstra foi melhor do que o Charles Lee. Bem melhor, inclusive, né? Então, o torcedor do Heat foi acompanhar o jogo de hoje se apegando na experiência do time em pós-temporada e na falta de experiência do Hornets, né? Eu cheguei a comentar na prévia que o melhor cenário pro Heat hoje seria um cenário do Hornets sentindo o jogo, o Hornets se entregando ao nervosismo,
as bolas de 3 não caindo, o time fazendo cagada. E isso aconteceu. Isso aconteceu. Tudo que podia acontecer pro Hornets perder, aconteceu. Né? A bola de 3 que vinha caindo que uma beleza. Hoje não caiu tanto, né? O time matou bastante bolas de 3, foram 18 bolas de 3, mas 32% de aproveitamento apenas, né? Você teve um Conk Nippel, que terminou a temporada como líder da liga em bolas de 3, chutando 0 de 6 para 3 pontos. Inclusive um jogo horrível do Knippel. Se teve um jogador do Hornets que sentiu o jogo de hoje, foi o Knippel, que não vem bem, né? Essa reta final de regular do Knippel não foi boa. E hoje ele foi horroroso. Horroroso. Não jogou no quarto período, não jogou na prorrogação, porque ele estava sendo um a menos em quadra, né? Então você teve um Knippel horrível nos arremessos. O Lamelo, né? Daqui a pouco vamos falar mais sobre ele, mas apesar dele ter feito o que fez ali no final do jogo e ter feito o que fez no começo do jogo, porque assim, o começo de jogo de Charlotte foi Lamelo e Miles Bridges, né? Inclusive, infelizmente, eu vou ter que elogiar bastante o Miles Bridges nesse vídeo, porque ele fez um puta de um jogo, né? Apesar, né, de todos os problemas dele fora das quadras, né, dele ser um verdadeiro canalha, né? Jogou pra caralho hoje. Então, infelizmente, eu vou ter que elogiar bastante o número 0 do Charlotte, porque ele fez um puta de um jogo. Ele e o Lamelo, no começo, foram... Só os dois jogaram em Charlotte, no começo do jogo, né? Aí, no segundo tempo, você teve um Kobe White aparecendo, inclusive, um jogo monumental do Kobe White, né? Claro que o Lamelo vai ser muito elogiado pelo que fez ali no final, aquela bola absurda que ele matou pra cima do Jaime Jaques. Antes ele já havia metido uma bolaça pra cima do Davion Mitchell, né? Uma jogada de craque, né? E logo depois ele fez né? 2 cagadas monumentais, né? Mas isso é o Lamelo Ball, né? O lamelismo é isso. O lamelismo é você ir do céu ao inferno, do céu ao inferno e ao céu de novo. Essa montanha russa de emoções é o que faz o lamelismo ser tão cativante, né? Enfim. Mas, assim... Lamelo fez o que fez no final, o Miles Bridges fez um grande jogo. O Miles Bridges que foi o jogador mais consistente de Charlotte na partida. Mas pra mim, cara, o grande X-Factor pro Charlotte hoje foi o Kobe White. Assim. O que ele fez no final do terceiro quarto, com aquela sequência de 3, 4 bolas de 3 que ele matou, e a bola de 3 que ele matou no final do quarto período, aquela bola espírita que empatou o jogo e acabou força na prorrogação, irmão, aquilo lá foi de um tamanho surreal, assim. Inclusive, pra mim, o arremesso mais importante do jogo nem foi as 2 infiltrações do Lamelo na prorrogação. Pra mim, o arremesso do jogo foi o arremesso do Kobe White no final do quarto período. Aquela foi a bola do jogo pra mim. Porque ali era um cenário onde o Charlotte estava pronto pra perder e o Kobe White tirou, falar o português correto, tirou do cu aquela bola. Tirou do cu. Entendeu? Então, assim, o Kobe White, enorme. Enorme. O Brandon Miller, apesar de ter sofrido muito com faltas, inclusive esse é um problema do Brandon Miller, né, cara? O que ele faz de falta besta é brincadeira. Inclusive o Hornets em si, né, fez muita falta besta, né? O que entra na questão do time ter sentido a pós-temporada, ter sentido o jogo. Não dá pra falar que o Hornets não sentiu o jogo, cara. O Hornets sentiu pra caramba. Sentiu muito o jogo, né? E o Brandon Miller, no quesito faltas, sentiu muito. Cometeu muita falta besta, que tirou ele de quadra vários momentos. Mas ainda assim, meteu 23 pontos, defendeu muito bem. E assim como o Kobe White tirou uma bola de 3 do cu pra empatar no final do quarto período, antes disso, faltando 18 segundos pra acabar, foi o Brandon Miller que tirou uma bola de 3 do cu pra diminuir a diferença pra 1 ponto, né? Então, o Hornets teve jogadores se destacando, mas... Em suma, o Hornets sentiu muito o jogo. Em outros momentos, era um jogo onde o Hornets perderia. Inclusive o Hornets, assim... Mas flertou muito com a derrota. Muito. Entendeu? Demérito deles que sentiram o jogo, mas também mérito do Heat. Que apesar da eliminação, inclusive a primeira vez em 6 anos, né, que o Heat fica fora dos playoffs... temporada termina hoje, o Heat sai de cabeça erguida
pelo jogo que fez. A temporada foi vergonhosa. Uma temporada que foi um poço de mediocridade, de novo, né? Um poço de mediocridade. O Heat precisa de mudanças drásticas nessa off-season. O Pat Riley precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Assim, chegou um ponto onde não dá mais. Não dá mais, porque se continuar do jeito que tá, nem pro play-in o Heat se classifica a temporada que vem. Pega o Bucks de exemplo. O que o Bucks foi nessa temporada é o que o Heat vai ser temporada que vem se não se movimentar. Então o Heat precisa de movimentações, precisa sair desse limbo, precisa sair desse buraco, precisa, tá? Agora, pelo que fez hoje, o Heat sai de cabeça erguida, porque fez um jogo gigante, fora de casa, contra um time muito melhor. Entendeu? Num contexto onde perdeu o seu melhor jogador no começo do jogo. E aí, falando sobre a questão da arbitragem e da falta bizarra que eles não deram do LaMelo, cara, o Miami Heat perdeu o Bam Adebayo com, o quê? 11 minutos de jogo, né? Assim, o Adebayo tinha jogado 11 minutos e teve que sair do jogo, no começo do segundo quarto, por um lance que claramente foi falta do LaMelo, inclusive uma falta suja, né? Vou até mostrar aqui o print pra vocês. Ó. Isso aqui, ó. O LaMelo claramente deu um safanão no pé do Adebayo quando ele estava desequilibrado, forçou a queda do Adebayo, que acabou lesionando as costas, não voltou mais pro jogo. E a arbitragem nem falta deu. Tipo, lance completamente bizonho, um erro grotesco da arbitragem, num lance que, torcedor do Hornets, você vai ter que concordar comigo, um lance sujo do LaMelo. Se você edita essa imagem e bota um certo camisa 5 de Oklahoma aqui no lugar do LaMelo, o Twitter ia estar pedindo a prisão do cidadão. Entendeu? Se é o senhor Lu Dort fazendo isso aqui, o Twitter vinha abaixo. Porque foi uma jogada suja pra caralho do LaMelo. Que a arbitragem não deu falta. Mas, mais grave do que não ter dado falta foi a lesão do Adebayo. Uma lesão nas costas que tirou o cara do jogo. Então, além de todos os problemas, né, normais do Heat, né, falta de criatividade, uma defesa que não é tão boa como já foi, jogando fora de casa contra um time melhor, o time ainda perdeu o seu melhor jogador no começo do segundo quarto. E mesmo num contexto desse, o Heat fez o que fez, né? Foi pra prorrogação, teve diversas chances de ganhar o jogo. Teve chance de ganhar no quarto período, teve chance de ganhar na prorrogação, inclusive chegou nos últimos segundos da prorrogação ganhando o jogo, né? Um Davion Mitchell tendo uma atuação monumental, pra mim foi o grande nome do Heat na partida. 28 pontos pro Davion Mitchell, uma atuação enorme, né? Aparecendo, liderando o ataque, fazendo um trabalho defensivo excelente em cima do LaMelo, porque óbvio, a gente vai olhar pro jogo do LaMelo, pros 30 pontos, pras 10 assistências, pras 2 jogadas enormes que ele conseguiu no final da partida, vai olhar e vai falar, pô, o LaMelo jogou pra caralho. Assim, tá, foi decisivo, fez um primeiro tempo muito bom, mas assim, 2 de 16 nos arremessos, né, gente? Pra 3 pontos. Cometeu aquele turnover bizarro no final, que poderia ter entregado o jogo. Ele mesmo falou na entrevista coletiva, né? Ele falou, pô, eu fudi com o jogo, eu tinha que ganhar esse jogo porque eu fudi com o jogo. Se o time perdesse ia ser culpa minha. E ia mesmo. Ia mesmo. Porque naquela sequência, a sequência é bizarra, né? Porque ele consegue uma puta jogada pra cima do Davion Mitchell. Aí o Tyler Hero mata uma bola espírita, né? Que diminuiu a diferença pra 1 ponto, né? Se não me engano. Isso faltando uns 15 segundos pra acabar o jogo. Na prorrogação já. Aí o LaMelo, na saída de bola, depois da bola de 3 do Tyler Hero, é dobrado e acaba tentando um passe arriscado pro Sion James. O passe é interceptado, o Heat rouba a bola. O Tyler Hero vai pra linha de 3. O LaMelo cai no bait do Tyler Hero, acaba fazendo uma falta pra 3 lances livres. Tyler Hero converte os 3, coloca o Heat na frente, isso faltando 8.7 segundos, né? E aí depois o LaMelo vai lá, resolve a parada, mete aquela infiltração absurda pra cima do Jaime Jaquez, uma jogada linda,
mata a bola, desequilibrado e ganha o jogo, né? Aí teve na sequência, né, o tocaço do Miles Bridges, que foi de fato a jogada que selou a vitória. Jogadaça dele, o Miles Bridges, que terminou com 3 tocos, né, cara? Como eu disse, infelizmente, eu vou ter que elogiar muito esse cara, que ele fez um jogo incrível. Meteu 28 pontos, 9 rebotes com 3 tocos. Jogou pra caralho o Miles Bridges. Então, assim, óbvio que o final do jogo, a última bola do Lamelo foi enorme, entendeu? A vitória passa muito pelo que o Lamelo fez. Mas a derrota também passaria muito. E aí é demérito do Lamelo pelas bolas que ele forçou, pelas peladeiradas dele, né? Mas também é mérito do Davion Mitchell, que fez um grande jogo defensivo, né? Então, assim, a luta do Heat hoje passou pelo Davion Mitchell, que fez um grande jogo, passou pelo Kelewar, que no momento em que o Bam Adebayo deixa o jogo, assumiu o garrafão de Miami e pegou 19 rebotes, dando 5 tocos. 19 rebotes com 5 tocos. E aí fica aqui uma crítica ao Erik Spoelstra, que na última posse defensiva do Heat, Kelewar não estava jogando. E qual foi a jogada que decidiu o jogo? Uma infiltração do Lamelo. Se o Kelewar tivesse ali, o Lamelo teria conseguido aquela infiltração tão fácil como ele conseguiu? Não tinha ninguém para proteger o garrafão, né? Então fica a crítica aí ao Spoelstra. Mas enfim, Kelewar fez um jogo enorme, Davion Mitchell enorme, Andrew Wiggins fez um puta de um jogo, 27 pontos, jogou pra caralho o Andrew Wiggins. Pra caralho. O Tyler Hero, apesar de não ter feito um jogo brilhante, em todos os clutches, ele apareceu, meteu bola importante no final do quarto período, na prorrogação fez o que fez ali na reta final, matando a bola de 3 e cavando a falta em cima do Lamelo. Tyler Hero apareceu, meteu 23 pontos no jogo, entendeu? Você teve um Jaime Hacks tendo bons minutos, entendeu? Agora, quem foi uma merda foi o Norman Powell, né? Um jogo, assim, bizonho do Norman Powell. Bizonho o jogo dele, uma coisa assim, pavorosa. Foi um a menos em quadra, o Norman Powell. O All-Star Norman Powell, né? Ridículo hoje no jogo. Mas, enfim, Kelewar, Davion Mitchell, o Spoelstra, apesar do erro, né, de não ter usado o Kelewar na última posse defensiva, cara, o Spoelstra, repito, foi o melhor técnico do jogo. Foi melhor do que o Charles Lee, né? O Charles Lee, ele foi bem em vários momentos, mas foi muito mal em outros, né? Demorando pra pedir tempo, demorando pra mexer. Ali no quarto período, né, cara, ele deixou o Lamelo muito tempo no banco antes de botar ele de volta, entendeu? Então o Charles Lee foi mal e o Erik Spoelstra foi bem, foi melhor do que o Charles Lee. Então, por todo esse contexto, né, de perda do Adebayo, fora de casa e tudo mais, o Heat merece elogios e sai de cabeça erguida. Mas não muda o fato de que o Heat sai. É eliminado, né? E é por isso que eu falo que mudanças têm que ser feitas. Porque quando você cai no primeiro jogo de um play-in, você não tá no caminho certo, irmão. Você não tá no caminho certo. Ainda mais você sendo um time que faz amor com o play-in há anos. Um time que não consegue sair do play-in. Que sempre tem que jogar o play-in. Quando você passa mais de duas temporadas seguidas indo pro play-in, você tem um problema, você tem que mudar. Porque você tá no limbo. E o Heat tá nesse limbo há anos. Só que eu acho que agora chegou num ponto onde ou sai do limbo, ou vira o Milwaukee Bucks. Ou vira o Bucks desse ano. Que foi um time que não conseguiu nem ir pro play-in e nem tancar. O Heat tem tudo pra ser o Bucks ano que vem, se não se movimentar. Tem que mudar. Sai de cabeça erguida? Sai. Mas tem que mudar. Sobre Charlotte, qual que é o saldo pro Charlotte? Extremamente positivo, né? Claro que foi ruim o time ter sentido o jogo, claramente sentiu, ficou nervoso, fez cagada, quase perdeu. Era pra ter sido um jogo bem mais tranquilo do que foi, pela diferença dos times, pela diferença dos momentos. Sim, Knibel fez um jogo de merda, Brandon Miller foi muito mal na questão de faltas, fez muita falta burra, LaMelo Ball teve surtos de peladeiro bizarros durante o jogo, tijolou pra caralho, poderia ter sido o grande vilão da derrota, sim. Mas, mesmo num cenário onde tudo que podia dar errado deu, né? O pior cenário possível pro Charlotte hoje se concretizou. Só que mesmo assim, Charlotte deu um jeito de ganhar. Isso é mérito. Você achar formas de ganhar no cenário adverso
jogando mal, fazendo cagada, isso te dá força, porque mostra que você tem resiliência. Te dá resiliência. Entendeu? Se o Hornets cometer os mesmos erros no jogo 2, né, que vai ser contra a Philadelphia e contra Orlando, e independente de quem seja o adversário, o jogo vai ser fora de casa, então tem esse elemento de dificuldade. Se repetir os mesmos erros, tem chance de ser eliminado? Com certeza tem chance. Com certeza. Tem muita chance de cair se cometer os mesmos erros. Mas o fato do Hornets ter achado uma forma de ganhar, mesmo cometendo todos esses erros, me faz acreditar que eles vão chegar mais fortes para esse próximo jogo e não vão cometer os mesmos erros. Porque eles já quebraram esse gelo, né? O que eles podiam errar, eles erraram. O que eles podiam fazer de cagada, eles fizeram. E mesmo assim ganharam, entendeu? Então, eu ainda acredito nesse Hornets vencendo, né, o próximo jogo, se classificando pro playoff, mesmo tendo quase perdido hoje, né? Foi um jogo de 1 ponto. 127-126, prorrogação. Foi 1 ponto, né? Se o LaMelo não acerta aquela última infiltração, o Hornets tinha perdido. Mas mesmo nesse contexto onde tudo deu errado, o fato deles terem dado um jeito de ganhar me faz ainda acreditar neles. Eu ainda coloco o Charlotte como favorito, tanto contra a Filadélfia, tanto contra Orlando. Ainda é meu palpite, né? Mas não pode cometer os mesmos erros que cometeu hoje. Não pode tijolar do jeito que tijolou. Não pode cometer os turnovers que cometeu. Entendeu? Não pode sentir o jogo do jeito que sentiu. Não pode. Tem que jogar mais tranquilo, cabeça boa, tomar decisões melhores, ser mais consistente, como vinha sendo durante toda a temporada, né? Então, enfim, foi um puta jogo, o Charlotte mereceu ganhar apesar de tudo. O Heat talvez merecia mais, pelo contexto de ter perdido o Adebayo e ter feito o jogo que fez. Talvez. Meteu 126 pontos no Miami Heat, cara. Num Hornets que apesar de ter o ataque como sua grande força, é um time que defensivamente vem muito bem desde a virada do ano. E o Heat meteu 126 pontos nesses caras fora de casa, entendeu? Ficou a 8 segundos de ganhar o jogo. Então, talvez o Heat merecesse mais, mas o Hornets também mereceu, né? Pelo jogo que o Kobe White fez, pelo final de jogo que o LaMelo Ball fez, pelo jogo que o canalha do Miles Bridges fez, mereceu. Tem que melhorar muita coisa. Cometer menos falta besta. Com o Knipel precisa voltar ao normal. O Knipel não tá normal. Essa reta final de regular dele foi muito fraca e o jogo de hoje foi um dos piores jogos do Knipel que eu vi na temporada. Talvez tenha sido o pior jogo que eu vi dele. O Hornets precisa de um Knipel melhor. Porque esse aproveitamento de 32%, com o Knipel bem, subiria para mais de 40%. Ele precisa voltar. Se ele jogar bem e o Hornets sentir menos o segundo jogo do que sentiu o de hoje, Hornets tem boas chances. Outro cara que merece ser elogiado antes que eu me esqueça, antes de terminar, Moussa Diabaté, tá? 15 rebotes, 8 ofensivos, gerando uma quantidade enorme de pontos de segunda chance, o que eu falei na minha prévia que poderia ser um diferencial. Se o Hornets conseguisse dominar os rebotes ofensivos, Hornets estaria perto da vitória. Isso foi importante também. Então, Diabaté também merece elogios. Mas enfim, é isso, gente. Primeiro jogo do play-in se encerra. Hornets avança pro segundo jogo. Ainda não tá no playoff, mas avança pro segundo jogo. E a temporada do Heat se encerra. Deixa eu só confirmar essa informação aqui, pra eu não falar coisa errada. Mas, pera aí, deixa eu ver aqui. Cadê? Pera aí. Porque, se não me engano, foi realmente a primeira vez nos últimos 6 anos que o Heat não se classifica pro playoff. Deixa eu só ver aqui. Onde é que eu tinha visto? Aqui, ó. Primeira vez em 6 anos. Inclusive, Erik Spoelstra putaço com o LaMelo na coletiva, hein? Putaço. Ó, aspas do Erik Spoelstra pra fechar. Achei uma jogada estúpida, foi uma jogada perigosa, ele deveria ser penalizado por isso. Não acho que isso tenha lugar no jogo, derrubar os caras, alguém tem que ver isso, ele deveria ter sido expulso da partida por isso. Não tá errado o Erik Spoelstra, a verdade é que o LaMelo deveria sim ter sido ejetado do jogo pelo que fez, e a arbitragem nem falta deu. Não tá errado o Erik Spoelstra não, tá? Não tá errado não. Mas enfim.
É isso, gente. Nos vemos mais tarde com a análise de Phoenix Suns e Portland Trail Blazers, que já tá rolando. Então, vou assistir o jogo. Tamo junto. Abraço. E começou, gente. A pós-temporada começou, meu amigo. É isso, porra. Coisa linda. Valeu, gente. Um abraço. Tamo junto.